A Lei da Liberdade Econômica contempla o perfil constitucional da livre iniciativa? Qual a repercussão da pandemia da Covid-19 frente às alterações legislativas promovidas pela Lei da Liberdade Econômica? A Lei da Liberdade Econômica significa o reconhecimento de uma autonomia privada efetivamente ilimitada ou seria o fruto do que poderíamos chamar de um zeitgeist do direito contratual contemporâneo? Meu nome é Carlos Eduardo Pianowski e esta é minha Nanoclass sobre direito contratual e liberdade econômica. O advento da Lei da Liberdade Econômica trouxe um debate doutrinário bastante acirrado e que acaba chegando, inclusive, às raias do judiciário por meio de uma ação direta de inconstitucionalidade. É necessário refletir a respeito da Lei da Liberdade Econômica no contexto normativo em que ela se insere, mas também no seu contexto histórico. A questão sobre a constitucionalidade da Lei da Liberdade Econômica passa, a rigor, pela compreensão sobre o que é a liberdade advinda da livre iniciativa e qual o seu fundamento constitucional. A partir dessa análise, que funciona como um verdadeiro e indispensável ponto de partida, é possível refletir sobre a possibilidade realmente da Lei da Liberdade Econômica se manter como um elemento integrante do sistema jurídico em harmonia com a unicidade constitucional e, de outro lado, trata-se também de reflexão indispensável para que possamos compreender quais são as repercussões do contexto da Covid-19 sobre aquilo que a Lei da Liberdade Econômica traz para o ordenamento jurídico. No que diz respeito especificamente ao direito contratual, a Lei da Liberdade Econômica tem sido muitas vezes criticada, de um lado, por uma suposta incompatibilidade com a ordem constitucional e, de outro lado, por problemas técnicos advindos de dificuldades de redação da própria norma, redundâncias, conceitos excessivamente abertos e que acabariam por trazer, paradoxalmente, insegurança em lugar da segurança pretendida por aqueles que pensaram nessa nova lei. É necessário reconhecer, como ponto de partida, que a Lei da Liberdade Econômica tem de fato problemas técnicos, tem de fato redundâncias, o que não é, porém, um problema exclusivo da Lei da Liberdade Econômica. O Código Civil Brasileiro de 2002, gestado por uma comissão de alguns dos mais brilhantes juristas brasileiros, quando entrou em vigor, também entrou em vigor com problemas técnicos, com contradições, decorrentes da inevitável necessidade de modificações do anteprojeto original no âmbito do Congresso Nacional, até mesmo para tentar adaptá-lo ao Código Civil. Outras normas recentes, como por exemplo a Lei Brasileira de Inclusão, também têm problemas técnicos gravíssimos, sendo possível apontar inclusive na Lei Brasileira de Inclusão, a despeito de suas excelentes intenções, problemas técnicos ainda mais graves do que aqueles que emergem da Lei da Liberdade Econômica e que inclusive dificultam, quanto à Lei Brasileira de Inclusão, a sua aplicação e a realização do seu escopo de incremento de liberdade positiva das pessoas com deficiência e, ao mesmo tempo, proteção necessária com as salvaguardas derivadas da Convenção de Nova York. É por isso que é possível afirmar que a Lei da Liberdade Econômica, apesar dos seus problemas técnicos, acaba não diferindo daquilo que, ordinariamente, acaba integrando o ordenamento jurídico brasileiro nas suas repercussões sobre as relações de direito privado, cabendo ao intérprete realizar, seguramente, as correções hermenêuticas necessárias para viabilizar uma adequada e segura aplicação da norma.
por isso que o enfrentamento aqui pretendido não diz respeito às críticas aos problemas técnicos, uma vez que esses problemas técnicos são reais e precisam ser superados por meio da interpretação e aplicação da norma. A primeira grande questão, como exposto ao início, reside, na verdade, em saber se essa lei é constitucional ou inconstitucional. Não se pretende aqui fazer uma análise sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade formal do processo legislativo. A Lei da Liberdade Econômica, como se sabe, veio de uma medida provisória que sofreu algumas modificações no Congresso Nacional e acabou por ser aprovada como lei. E há quem aponta, inclusive em ação direta de inconstitucionalidade, vícios de origem. O escopo aqui é diverso, e consiste em examinar, na verdade, a substância da Lei da Liberdade Econômica e sua compatibilidade com a ordem econômica constitucional e o desenho constitucional do princípio da livre iniciativa. Um ponto de partida para essa análise, inevitavelmente, consiste no exame do artigo 1º da Constituição. A livre iniciativa se apresenta no artigo 1º da Constituição no âmbito dos chamados fundamentos da República. Temos, portanto, como fundamentos da República, além da dignidade da pessoa humana e de outros fundamentos enunciados no artigo 1º, os valores sociais da livre iniciativa e do trabalho. Vem à tona uma questão extremamente relevante quando se faz a leitura desse artigo 1º da Constituição a se referir a valores sociais da livre iniciativa e valores sociais do trabalho. Estaria a Constituição a subordinar a livre iniciativa e o trabalho a uma função social? Por que essa pergunta é relevante? Porque a Lei da Liberdade Econômica parte do princípio de uma primazia da livre iniciativa, de uma livre iniciativa que se apresentaria como um verdadeiro princípio vetor da ordem econômica dentro do sistema jurídico, sendo que, portanto, as restrições à livre iniciativa demandariam, por evidente, uma justificativa. Havendo, portanto, a partir da ideia abraçada pela Lei da Liberdade Econômica, uma verdadeira aposta do sistema na livre iniciativa. E quando se lê o artigo 1º da Constituição, poderia surgir essa dúvida: não estaria a livre iniciativa de antemão funcionalizada pelo próprio artigo 1º? A resposta me parece ser negativa. O artigo 1º da Constituição, ao reconhecer como fundamentos da República os valores sociais da livre iniciativa e do trabalho, não está a definir uma função para a livre iniciativa ou uma função para o trabalho. Ao contrário, quando o valor social é reconhecido como fundamento da República Federativa do Brasil, o que a Constituição está a reconhecer é que o valor social da livre iniciativa antecede a própria ordem constitucional, assim como a dignidade da pessoa humana também antecede a ordem constitucional, assim como a soberania também antecede a própria ordem constitucional, sendo fundamentos e, portanto, pilares sobre os quais a ordem constitucional se erige. Mas a questão continuaria em pé. Poderíamos questionar, então, uma função social da livre iniciativa é o fundamento da República e, portanto, a livre iniciativa, necessariamente, desde a antessala da ordem constitucional, é funcionalizada? Não. A Constituição não se refere no artigo 1º à função social da livre iniciativa, mas ao seu valor social. Função, conceitualmente, é algo que se acresce a um determinado elemento. Quando se fala em função, se está a falar em contributo a ser realizado por algo, em proveito de alguém. Isso é a função. O conceito sociológico de função, em Robert Merton, pode se dividir em alguns perfis. Em Robert Merton, nós podemos ter aquilo que se chama de função manifesta, que é aquele contributo
pretendido por aquele que realiza a ação humana. Então, todas as ações humanas teriam uma determinada função, mas algumas ações humanas teriam uma função manifesta, uma função pretendida pelo seu agente. Em outras palavras, trata-se de perguntar qual é o contributo que o agente pretende realizar para uma dada totalidade. Essa é a função manifesta. Todas as ações humanas interrelacionais, porém, seriam dotadas de uma função latente, coisa diversa da função manifesta. A função latente consiste naquele conjunto de contributos que a ação humana realiza em proveito de uma totalidade, independentemente de serem pré-ordenados pelo agente. Ou seja, são aquelas consequências não planejadas, são aquelas consequências que não estão definidas anteriormente pelo agente como fins por ele pretendidos, mas consequências que se realizam, consequências que estão assim latentes ao próprio ato e praticado o ato se materializam, queira ou não o agente, produzindo efeitos benéficos ou deletérios a determinadas pessoas ou grupos de pessoas. A função latente não é necessariamente algo valorado como bom. Os efeitos podem ser benéficos ou os efeitos podem ser deletérios. Pois bem, em direito, função social, notadamente, na sua construção histórica desde o século XIX, não é função latente. Até porque a função latente é espontânea. A função latente se realiza independentemente da vontade do agente, daquele que pratica o ato, no nosso exemplo concreto, daquele que celebra um contrato, já que o nosso tema é o direito contratual. Quando falamos em função da propriedade, quando falamos em função do contrato, nós estamos a nos referir a funções manifestas, funções pré-ordenadas, mas que não são simplesmente funções sob a perspectiva sociológica. São funções sob a perspectiva jurídica e, portanto, são funções que, além de manifestas, são normativas. O que isso quer dizer? É que o contributo manifesto pretendido a partir do exercício do direito de propriedade ou a partir de uma determinada relação contratual é o contributo não apenas pretendido, mas ordenado como norma pelo direito positivo. Falar-se em função social do contrato ou função social da propriedade é dizer o contrato e a propriedade devem realizar dados contributos que são pré-ordenados pela ordem jurídica, pré-determinados pelo direito. Fica fácil assim a gente entender por que as consequências espontâneas não integram a função em seu sentido jurídico. Porque não é possível controlar as consequências espontâneas. Elas se realizam independentemente de comandos normativos. Elas derivam da ação humana, independentemente de serem ou não pré-ordenadas. Por que esses dois conceitos de função? Porque eles nos ajudam a entender por que a ordem constitucional não está a tratar de função social da livre iniciativa quando afirma o seu valor social. Função social em sentido jurídico e normativo é algo que o direito acresce a um dado instituto, impondo a realização de determinados contributos socialmente úteis. Quando o direito reconhece no artigo 1º da Constituição o valor social da livre iniciativa, diversamente, o direito está a declarar que a livre iniciativa é valorosa em si mesma. O direito não está a acrescer algo que deve ser realizado pelo Instituto de modo cogente, mas o direito está a afirmar que a livre iniciativa e o trabalho são socialmente valorosos em si mesmos, intrinsecamente. E por que são intrinsecamente valorosos? Porque realizam espontaneamente contributos benéficos, ou pelo menos têm essa aptidão.
Quando, porém, realizarem contributos deletérios, naturalmente caberão limites. Mas o limite não está na antessala. Essa é a questão. O limite somente se apresenta quando se constata que o benefício que espontaneamente seria gerado pelo trabalho ou pela livre iniciativa. Os dois elementos constantes desse inciso do artigo 1º. Quando se verifica que esses contributos não se realizam espontaneamente ou que são realizados contributos deletérios. Aí o direito atua para impor limites. Caso contrário, o direito faz, na ordem constitucional, uma verdadeira aposta na livre iniciativa, qualificada pela Constituição como intrinsecamente valorosa. É isso que faz a Lei da Liberdade Econômica. A Lei da Liberdade Econômica, ao trazer a livre iniciativa como um dos seus fundamentos e apostar na intervenção apenas quando necessária para realizar determinados objetivos relevantes para o direito, o que está a fazer nada mais é do que refletir na legislação infraconstitucional aquilo que já deriva do artigo 1º da Constituição. Mas essa constatação do artigo 1º precisa ser posta à prova a partir de uma leitura sistemática da Constituição. É necessário colocá-la à prova por meio da análise da ordem econômica constitucional, do capítulo da ordem econômica constitucional, notadamente o artigo 170 da Constituição. E esse artigo 170 da Constituição confirma a conclusão a que se chega quando dá análise do artigo 1º. O artigo 170 da Constituição dispõe que a ordem econômica fundada na livre iniciativa e no valor do trabalho, tem por fim realizar a existência digna e a justiça social, em conformidade com os ditames da justiça social, para a produção de existência digna. Perceba-se, a ordem econômica constitucional, o conjunto de normas jurídicas destinadas às relações econômicas tem por fim promover a existência digna e a justiça social. Mas esse mesmo conjunto de normas é fundado na livre iniciativa e no valor do trabalho. O que é funcionalizado à existência digna e à justiça social não é o trabalho, não é a livre iniciativa. Trabalho e livre iniciativa estão na antessala. São os fundamentos da ordem econômica. Claro, são socialmente valorosos em si mesmos, intrinsecamente valorosos. Há uma aposta constitucional nesse valor social intrínseco. E por isso não são funcionalizados. O que se funcionaliza é a própria ordem econômica. E, naturalmente, o que se funcionaliza são os institutos jurídicos que funcionam como instrumentos pertinentes ao desempenho pelos particulares de suas atividades econômicas. O contrato, sem sombra de dúvida, é um desses instrumentos, se não o mais importante. O contrato, antes de ser instituto jurídico, é uma operação econômica. O contrato tem esse caráter dúplice. É a um só tempo operação econômica e instituto jurídico. A normatividade jurídica recolhe a realidade da operação econômica. Recolhe, portanto, a força construtiva dos fatos e oferece a ela um caráter normativo. Esse contrato se pauta em uma autonomia privada que é um princípio que deriva da livre iniciativa, que a seu turno pode ser compreendida ela própria como uma expressão do macroprincípio da liberdade. Se a liberdade é um direito e uma garantia fundamental ao mesmo tempo, as suas derivações
terão a mesma natureza. A liberdade de culto, a liberdade de ir e vir, a liberdade econômica. E dentro da liberdade econômica, a liberdade de iniciativa econômica e a liberdade de exercício de trabalho. Tudo isso tem caráter jusfundamental. Um caráter jusfundamental que tem um valor em si mesmo proclamado pela ordem constitucional, que faz uma aposta de que os indivíduos, no desempenho dessa liberdade, realizarão benefícios não apenas a si mesmos, mas também a outros indivíduos, nessa imensa e complexa teia de relações intersubjetivas a que chamamos de sociedade, que não consiste em um ente que se descola das relações intersubjetivas. Se não há o indivíduo atomizado, se ele é um mito, a sociedade, como um ente que se descola das relações intersubjetivas, também é um mito, também é uma abstração. A sociedade somente pode ser compreendida a partir da realidade das relações intersubjetivas. Quando se trata, portanto, de contrato, nós estamos a falar de uma operação econômica que recebe vestes jurídicas que tem como ponto de partida a liberdade individual, por meio do exercício do refinado conceito de autonomia privada, integrado por um espaço de não coerção e, por isso, liberdade negativa, dentro do qual os indivíduos podem definir rumos para suas próprias vidas com normatividade, definindo regras para suas próprias esferas jurídicas e, por isso, liberdade positiva, poder de definir os rumos das suas próprias vidas. Tudo isso a partir de um reconhecimento jurídico prévio do grande princípio da liberdade e de suas derivações, reconhecimento formal e, por isso, liberdade formal. A lei da liberdade econômica, com os seus problemas técnicos, que são, obviamente, de ser reconhecidos, é uma lei que, sob o ponto de vista principiológico, se coaduna perfeitamente com uma leitura sistemática da liberdade econômica na ordem constitucional. Até por isso, não se trata de norma de ocasião. Trata-se de norma que reflete o próprio projeto constitucional para as relações econômicas e para as próprias relações contratuais. Ninguém ignora que a lei da liberdade econômica, em momento algum, pretendeu, por exemplo, revogar a regra do Código Civil sobre função social do contrato. Ao contrário, o que se pretendeu foi uma modificação de redação. Poderia ter sido melhor, sem dúvida, mas houve uma modificação de redação que adequou a regra do artigo 421 do Código Civil a essa racionalidade que reconhece que a liberdade dos indivíduos na seara dos contratos tem valor em si mesma a partir da Constituição. Por que foi feita essa adequação? Porque a redação original do 421 dispunha que a liberdade de contratar será exercida nos limites e em razão da função social do contrato. Ora, liberdade não se exerce em razão de algo que não seja a própria liberdade. É isso que decorre da razão da função social, da ordem constitucional. É possível dizer, portanto, que liberdade se exerce em razão da própria liberdade. O que não significa que o contrato, como um instrumento das operações econômicas, não possa ser direcionado à realização de fins socialmente úteis que não sejam espontaneamente, desde logo, realizados a partir da liberdade. É por isso que o direito acresce a dados contratos uma função social que a eles será peculiar. A estabelecer limites? Sim, pode ser, mas função social não é limite. O limite pode ser apenas uma ferramenta para a realização do contributo. A rigor, os contratos dotados de função social são aqueles contratos
quanto aos quais a ordem jurídica estabelece finalidades especiais adicionais àquelas que já seriam espontaneamente realizadas por meio do exercício da liberdade. Alguns exemplos relevantes podem ser citados: contrato de locação de imóvel para fins de residência, em que se realiza como finalidade acrescida e especialmente tutelada pela ordem jurídica o direito à moradia. Da mesma forma, contratos de plano de saúde. Há determinados contratos que terão repercussões coletivas e que terão a sua função social bastante evidenciada, como determinados contratos que são celebrados ou com a administração pública ou mesmo contratos celebrados entre particulares, cuja repercussão transcende a figura dos próprios contratantes, repercussão esta que diga respeito a valores constitucionais qualificados como sociais, como, por exemplo, um contrato de fornecimento de equipamentos médicos, especialmente em um momento como este, em que vivemos um momento especial de pandemia. Verificamos aí uma função social destacada para esse tipo de contrato. Nem todo contrato, porém, será acrescido de uma função social especial. Nem todo contrato terá função social. Muitos contratos terão, alguns contratos não terão. Alguns contratos vão se exaurir no que diz respeito aos contributos espontaneamente realizados aos próprios contratantes a partir do exercício da liberdade. Em que medida, porém, esse raciocínio sobre as repercussões da lei da liberdade econômica não poderia ser considerado um raciocínio inadequado ao tempo em que vivemos? Por que essa questão é relevante? Porque a lei da liberdade econômica, no prestígio que reconhece ao valor da liberdade, acaba reconhecendo um prestígio também à normatividade que emerge do exercício da liberdade. Aquele que tem liberdade positiva para, por meio de um contrato, definir rumos para um aspecto de sua vida, é também responsável pela decisão que faz. É responsável perante o outro por aquilo que promete. Há de um lado um valor jurídico da promessa, o que se promete, e de outro lado um valor jurídico da confiança, a quem se promete, a repercussão da promessa perante outro indivíduo, sob uma lógica de alteridade. Isso é decorrência da responsabilidade que emerge da liberdade reconhecida e assegurada aos particulares. E é por essa razão que a regra não pode ser outra senão a força obrigatória do contrato celebrado, sendo a sua extinção excepcional ou sua revisão excepcional. A Lei da Liberdade Econômica dispõe expressamente sobre a excepcionalidade da revisão contratual. É de se notar que o Código Civil não previa expressamente a revisão contratual, salvo em hipóteses pontuais de iniciativa, inclusive da parte que já estava em vantagem na relação contratual, como no âmbito da figura da lesão ou da onerosidade excessiva do artigo 478 do Código Civil. A Lei da Liberdade Econômica vem para afirmar que a revisão contratual é possível, espancando qualquer dúvida. Mas faz isso colocando a revisão contratual no seu devido lugar, o lugar da excepcionalidade. Isso é uma grande inovação no sistema? Na verdade, não. Nas relações civis e empresariais, em que a presunção de paridade, afirmada pela Lei da Liberdade Econômica, que aliás admite prova em contrário, coisa que não era previsto expressamente no ordenamento até então, mas a presunção de paridade nas relações civis e empresariais não permite que se justifique de antemão um tratamento paternalista a qualquer das partes, sob pena de violação tanto do princípio da liberdade e da responsabilidade dali decorrente, quanto do próprio princípio da igualdade formal. Quando se examina, sobretudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em todos esses anos, desde a Constituição de 88, em matéria de contratos civis e empresariais, o que se verifica é muito mais um conjunto de decisões do Tribunal da Cidadania,
mostrando fundamentos para a não revisão do contrato do que justificando a sua revisão. Os exemplos de revisão contratual são raríssimos. O grande exemplo jurisprudencial de revisão contratual por fato superveniente nem é das relações civis e empresariais, é das relações de consumo, no âmbito daqueles contratos de leasing para aquisição de automóveis, indexados ao dólar, conforme autorizava a vetusta lei do Plano Real. Fora isso, os exemplos de revisão contratual por fatos supervenientes no STJ são exemplos de decisões contrárias à revisão contratual. Precisamente porque, antes mesmo da Lei da Liberdade Econômica, o sistema já reconhecia a relevância da força obrigatória, reconhecia a possibilidade de revisão dos contratos, reconhecia eventual repercussão para sua resolução da força maior. É evidente que isso já estava presente no ordenamento, mas para ser desencadeado em situações excepcionais. Pois bem, o que é a pandemia senão uma situação excepcional e transitória? Os efeitos podem se projetar por alguns anos. Se serão poucos, se serão muitos, isso não é possível prever. Mas a pandemia é um fato grave que assolou as pessoas nos últimos 2 anos, com repercussões em muitos contratos, desequilibrando a equação econômico-financeira de muitos contratos. Todos eles? Seguramente não. Mesmo durante a pandemia, a revisão e a resolução dos contratos são excepcionais. Mas o fato excepcional da pandemia pode gerar repercussões, elas próprias excepcionais, que não aconteceriam em outros períodos, nem pré-pandemia e nem pós-pandemia. Afirmar-se que a revisão contratual é excepcional em prestígio à força obrigatória dos contratos decorrente dos pilares valor jurídico da promessa e confiança, advindos que são da liberdade e da boa-fé, não é afirmar que a revisão contratual se tornou regra por causa da pandemia. É afirmar que a pandemia multiplica as situações excepcionais durante um período limitado. A essas situações excepcionais cabe o tratamento excepcional, desde que atendidos os pressupostos já presentes na própria ordem jurídica. A revisão dos contratos por fatos supervenientes é uma revisão que se realiza dentro do nosso sistema a partir de pressupostos bem definidos no artigo 478 do Código Civil, que é uma norma de resolução, mas que pode e deve ser compreendida também como uma norma de revisão. E ali está presente não apenas o requisito do caráter extraordinário da repercussão do fato externo sobre a economia do contrato. Caráter extraordinário significa aquilo que extrapola os riscos normais do negócio, mas também o caráter imprevisível. Não se trata, por óbvio, de imprevisibilidade absoluta. Ninguém que defenda a teoria da imprevisão afirmará que a imprevisibilidade absoluta seria um requisito. Isso não se encontra na literatura jurídica. A imprevisibilidade é uma imprevisibilidade baseada em uma lógica do razoável, considerando a situação concreta em que as partes se encontraram. Mas é um requisito que transborda o próprio caráter extraordinário. É mais difícil ser imprevisível, mesmo dentro dessa lógica de razoabilidade, do que ser extraordinário. E não se trata de imprevisibilidade, porém, somente do evento. Não se trata de imprevisibilidade da pandemia em si. Trata-se de imprevisibilidade do reflexo da pandemia sobre a economia do contrato. Porque se o reflexo da pandemia sobre a economia do contrato estiver, vamos imaginar, dentro dos próprios riscos normais, nem se cogita do requisito da imprevisibilidade, porque a antessala, que é o caráter extraordinário, sequer foi atendida. É necessário, portanto, que a pandemia, como fato extraordinário que é, tenha gerado um efeito também extraordinário no âmbito do contrato e que se qualifique como razoavelmente imprevisível.
Nessas hipóteses, o contrato poderá ser revisto. Em outras hipóteses, não. O mesmo raciocínio, o raciocínio análogo, se aplica às hipóteses de força maior. A pandemia somente pode ser considerada força maior se os seus efeitos inviabilizam razoavelmente o adimplemento. É disso que se trata. É certo que em determinadas situações pode haver uma determinada atuação da boa-fé objetiva, permitindo que se abstraia o requisito da imprevisibilidade na revisão por fato superveniente, entendendo-se que a desproporção gerada é uma desproporção de tal ordem que ofende os deveres de proteção e equilíbrio derivados da própria boa-fé objetiva. Mas aqui nós estamos a tratar de uma situação de desproporção absolutamente brutal, a ponto de ser reputada como absolutamente desleal. O direito não exige um equilíbrio contratual matemático, um equilíbrio contratual absoluto, e tampouco o direito exige que o equilíbrio contratual seja um equilíbrio contratual quantitativo que abstraia a responsabilidade das partes. O equilíbrio contratual exigido no direito contratual e que também pode ser compreendido a partir da boa-fé objetiva dentro do binômio lealdade e confiança, é um equilíbrio contratual dentro da racionalidade do que o direito apreende da operação econômica. E, portanto, não é uma racionalidade paternalista e tampouco é uma racionalidade autoritária. É uma racionalidade que, ao reconhecer a liberdade dos indivíduos, reconhece que os indivíduos são responsáveis por suas escolhas, inclusive as escolhas ruins, inclusive as escolhas que aos indivíduos geram prejuízo. O que a ordem jurídica não tolera, porém, é a promoção de uma desproporção absolutamente brutal, que salte aos olhos de tal modo que transcenda a própria autorresponsabilidade que o direito impõe aos indivíduos livres. De novo aqui, estamos diante da seara da exceção e não da seara da regra. É possível afirmar, portanto, que a lei da liberdade econômica reflete um determinado momento histórico que se consolida não apenas no Brasil, mas que se consolida em diferentes países, como, por exemplo, os países europeus, dos quais nós temos uma tradição jurídica relevante, notadamente na seara do direito privado, que é uma tendência de compreensão de um direito privado que, se não traz uma autonomia privada ilimitada, e ela nunca foi ilimitada, ainda que os limites do século XIX fossem limites em menor número, de fato em menor extensão, não é uma autonomia privada de um contrato alheio a possibilidades de função social, mas é uma autonomia privada que se afirma como um ponto de partida das relações contratuais. É algo, portanto, que se reconhece não apenas no Brasil, mas é fruto de um verdadeiro Zeitgeist, que demanda, assim, uma interpretação do sistema coerente com o seu próprio tempo. E reitero, a despeito da pandemia, o que se tem é um momento de exceção. Como foi um momento de exceção a Primeira Guerra Mundial, que gerou, em 1918, a Lei Fayot, uma lei de exceção permitindo que os efeitos de contratos celebrados durante a guerra pudessem permitir, em situação de grave prejuízo, a resolução contratual. Terminou a Primeira Guerra Mundial, passou o prazo previsto na Lei Fayot, a hipótese de exceção deixou de ter eficácia. O mesmo é possível dizer quanto à pandemia. Estamos a viver ainda no turbilhão da pandemia. Espera-se o seu momento final. Não é possível ter certeza sobre isso. Mas em algum momento as relações sociais se restabilizarão.
e as relações econômicas deixarão de sofrer as repercussões derivadas deste momento de exceção. E assim, a regra afirmada e reafirmada da força obrigatória, fundada tanto na boa-fé quanto na liberdade, que geram, cada uma delas, a confiança legítima e o valor jurídico da promessa, se manterão como elementos rígidos para uma projeção do direito contratual em um momento posterior. Pode-se dizer, inclusive, que esse é o desenho do direito contratual contemporâneo. Este é o momento em que a regra permanece regra, mas que as exceções vêm à tona, permitindo a aplicação das normas que já existiam no ordenamento jurídico antes mesmo da pandemia.